大家好，我们正在不直播. Nós agora não estamos ao vivo, porque na verdade eu estou regravando essa aula pela terceira vez. Você está vendo esse vídeo aí no futuro, eu já tive uma aula ao vivo, que deu muito problema técnico. Aí a segunda aula eu tentei regravar, ficou travando ainda, descobri que o computador estava sem memória para compartilhar essa tela, esse editor de texto que eu acho que é muito bom, eu consigo escrever ideogramas assim, eu consigo riscar aqui na tela. Então, faltou memória para publicar isso e eu resolvi regravar pela terceira vez para garantir o melhor conteúdo para vocês. Então, eu já fiz essa aula praticamente 2 vezes, a terceira versão vai ser melhor ainda, vai ficar mais objetiva, mais rápida e vamos que vamos. Se você não viu essa aula ainda, aproveita e assiste até o final, que a gente vai aprender o quê? As 4 operações matemáticas básicas e mais alguma coisinha. Eu não quero só ensinar para você como é que diz somar, subtrair, multiplicar, e sim como a gente vai aplicar esses ideogramas na parte prática. Como é que a gente vai usar isso no cotidiano, falando, essas palavras aparecem no dia a dia, e eu vou trazer isso para vocês. Então, só para você saber como é que funciona aqui esse esquema de live, se é a sua primeira aula, o que acontece? Existe aqui um rodízio de lives. Tá tudo aqui anotado já, porque, como eu falei, eu já escrevi esse quadro 2 vezes, então eu vou baixando e vou explicando para vocês essas anotações, porque o único jeito que eu tenho de compartilhar agora essa janela é compartilhando a tela inteira, então não dá para copiar aqui as coisas que eu tenho para anotar de outro lado. Então, primeira coisa é rodízio de lives. Como é que a gente funciona aqui? Toda semana eu faço uma aula ao vivo às 3 da tarde. Então, deixa eu colocar aqui, aula ao vivo às 15 horas na sexta-feira, ok? Sexta-feira, ao vivo, não é ao vivo. Ao vivo às 15 horas. Sexta-feira, e aí eu libero também outras lives que eu acho que são relacionadas com essa para quem nunca viu poder estudar. E essas lives ficam disponíveis por uma semana. Uma semana, porque eu tenho 2 motivos para isso. Primeiro, eu quero que o aluno se dedique e estude a sério. Então, se você já assistiu outras lives, as primeiras lá no começo eu falava que essa live, o objetivo é para quem está estudando a sério chinês. E uma forma de fazer isso é apagar essa live. Depois de uma semana ela some, então a pessoa tem que ter o compromisso de vir aqui uma vez por semana assistir. Então, se você não está podendo acompanhar a live, se você é de outro fuso horário, se você está trabalhando na hora, você pode assistir essa live de graça depois. Você assiste 2 dias depois, assiste no domingo, assiste na quarta-feira, quando você tiver tempo, mas a ideia é você se comprometer e aprender uma aula todo dia. Se você não tem tempo, 1 hora, 2 semanas para aprender chinês, então você não está com tempo para aprender chinês agora. Então, esse é o primeiro motivo. Eu apago as lives, faço com que as pessoas se comprometam aqui a participar das aulas. O segundo motivo é que eu não concordo que você precisa assistir 1000 aulas para assistir a 1001ª. Depois de um determinado nível, você alcança o básico, você pode aprender o que você quiser em chinês. Então, eu não quero que as pessoas pensem que você precisa aprender a mandarim 1, precisa assistir a mandarim live 1, 2, 3, 4, até chegar na 100. Hoje a gente está na live 42, então eu estou fazendo isso aqui por 42 semanas. Toda semana a gente está aqui firme e forte, não importa com chuva, com sol, Natal, aniversário, eu estou aqui. E a ideia é que você possa aprender alguma coisa diferente. Então não tem cronologia. Eu não quero que a pessoa tenha que assistir as 40 aulas para assistir a 41ª, a 42ª que a gente está aqui. Mas é necessário ter um básico. Então o que eu recomendo é que você assista as 25 que estão lá na playlist, eu deixo aqui na descrição. E toda semana eu libero alguma live nova passada. Então essa semana a gente está liberada essa da matemática e eu liberei a live 34, que é a de restaurante. Então combina a gente falar um pouquinho de matemática, como pagar a conta, como pedir comida no restaurante. Tem essa live 34 que está aqui disponível na descrição. Como você faz para ter acesso a essas lives? Como é que você faz para ficar notificado? Aqui na descrição do vídeo tem um link para você cadastrar seu e-mail, e aí toda live que tem nova eu mando a notificação para você, eu mando lá o seu e-mail, a gente está ao vivo agora, amanhã tem live. Ou então você entra no canal do Telegram. Tem um canal lá chamado Chinês Todo Dia. O link está aqui na live também, na descrição do vídeo, dizendo lá como é que você participa do Telegram. Você é um aplicativo tipo WhatsApp, você acompanha o canal e fica sabendo das novidades aqui, não só as lives, mas eu também, tanto no e-mail quanto no Telegram, eu mando a lição de casa para vocês fazerem. E
Tô sempre mandando novidades lá no Telegram, como músicas, dicas de coisa para assistir, para praticar o chinês, enfim. É muito legal, a gente se aproxima, você fica acompanhando e não é um grupo chato, tá? É um canal. Eu mando as mensagens lá, toda semana tem alguma coisa nova. E o Guhanzinho, que eu também anunciei que desde a semana passada, já tem umas 2 semanas, ele está aberto para vendas. Então é um curso básico de chinês. Se você quer algo além das lives, se você quer material de estudo, exercício, áudio gravado por nativo, se você quer o passo a passo, se você quer o guia de como chegar do zero até dominar o básico para começar o intermediário, a gente tem lá o Guhanzinho, é um preço muito bacana, tá? Clica aqui no link embaixo, os cursos, tem todas as informações, você tem acesso também a todas as lives. Então, além de um material exclusivo do Guhan para você aprender chinês básico, para você conseguir sobreviver na China, né? É o manual de sobrevivência, o que você precisa falar. Você também tem acesso a todas as lives limitadas. Então, ele tem acesso a 1 ano, você clica lá e sabe tudo. Não vou fazer a propaganda toda aqui do Guhan, não. É só dizer que tem lá o curso, se você quiser se matricular, seja bem-vindo. E aí, vamos direto para o assunto da aula hoje, que é Jiban Zhongwen. O que eu ensino é Jiban Zhongwen. Jiban é básico e a gente está falando de matemática básica. Então, Jiban Zhongwen é como a gente fala Jiban Zhongwen. Jiban é básico. Repete aí comigo. Jiban, Jiban. E Zhongwen é chinês, né? Jiban Zhongwen. Ok? Esse wan é segundo tom, ó. Erro. Agora tá certo. Jiban Zhongwen. Passou aqui batido porque como eu fazia o tom era diferente. Acabei clicando errado. Jiban Shuxue. Shuxue é matemática. Então agora a primeira palavra que a gente está aprendendo relativo do assunto de hoje é matemática, Shuxue. E aí eu falei que Shu significa número. E se você já estuda há algum tempo chinês, você sabe que Xue significa estudo. Então o estudo dos números é a matemática. Então, repete comigo. Jiban Shuxue. Hoje o que você está estudando? 今天你学习什么? 基本数学. 好. E 基本上é uma expressão que eu puxei aqui já o link que a gente costuma falar para se referir a basicamente. Então, quando você quer dizer basicamente isso, a gente fala em chinês 基本上. 基本上 é assim que a gente usa. 基本上基本上我们都会说一点点英语. Ou seja, basicamente a gente sabe falar um pouquinho de inglês, ok? 数字 é número, 字 é ideograma, se refere à ideia, então a gente sabe hanzi, que é ideograma chinês, mas 数字 se refere aos números, os números, algarismo, ok? E aí, como é que a gente fala par e ímpar em chinês? Uma palavra simples dessa, a gente sabe, todo mundo sabe que é par ou ímpar em português, mas a gente não necessariamente sabe isso em chinês. Então, como é que a gente fala ímpar em chinês? É Jishu. Jishu. Esse ideograma aqui, nesse momento, ele é lido como o primeiro tom, Ji, com J, né? Ji, e o Shu. Shu é o quarto tom. Então, Jishu, que quer dizer números ímpares, ou número ímpar. Só que o Ji, esse ideograma daqui, que é o mesmo que está aqui, ó, dá um zoom, esse Ji, ele é lido nesse momento Ji, e nesse momento, ti, né? Soprado, que tem um som soprado. E aí eu fiz a associação para a gente entender o que significa isso. É algo único, ímpar, extraordinário. A gente até usa em português para elogiar alguma coisa. A gente fala, ele é uma pessoa ímpar, ou seja, é uma pessoa única, uma pessoa muito boa. E o ti em chinês também está associado com essa ideia. Vamos ver aqui. Shengqi significa místico, mágico. Então, Shan quer ter a ideia de divino, de Deus. Shangqi é algo mágico. A gente não vai ver esse vocabulário em todo momento, mas serve para a gente fazer uma associação entre uma palavra e a outra. Outra palavra muito interessante é maravilhoso, fantástico, que é qi miao. Qi miao. Se você quiser elogiar alguém, se você quer entender como é que a gente fala, qi miao, seria isso. Também está nessa palavra... esse ideograma também está presente na palavra estranho, que a gente pronuncia qi guai. E depois a gente tem milagre. Essa palavra talvez não faça sentido para você no seu vocabulário. Você talvez amanhã, depois de amanhã, já esqueça como é que fala, mas eu tive que aprender. Se você não sabe, eu trabalho também como guia turístico e eu moro aqui em Salvador, a escola Guhan Mandarim fica aqui em Salvador. E para apresentar os pontos turísticos de Salvador, a Igreja do Senhor do Bonfim, não sei se você já ouviu falar,
a gente tem que falar, de certa forma, de milagres que aconteceram, a igreja é famosa por milagres, então foi aí que eu aprendi essa palavra, qiji, qiji. E qihua é fantasia no sentido de gênero, de filme. Fantasia quando a gente fala aquela coisa, não é a fantasia que você se veste e vai para o carnaval, não. É a fantasia do gênero, por exemplo, um livro de fantasia, um filme de fantasia. Então, ficção, né? A gente está falando de qihua. E aí, 5 palavras que a gente aprendeu a partir do qi, que significa ímpar. E todas elas têm uma ideia ali em comum, que é unicidade, ser algo ímpar. Vamos lá, repetir essas palavras comigo. Shengqi, shengqi. Esse é o primeiro, o único que a gente fala primeiro tom e segundo tom. Os outros são segundo tom e quarto tom. Então a sequência fica mais fácil de gravar. Qi miao, qi miao, qi guai, qi guai, qi ji, qi ji, qi huan, qi huan. Ok? Então, isso daqui você anota aí no seu caderno e pega depois. Ou shu, ou shu. Eu estou falando o contrário, falando em segundo tom. Ou shu, ou shu. Então, qi ji, ou shu. Ou segundo tom, né? Ou terceiro tom. Ou. Primeiro tom, ou. Segundo tom, ou. Terceiro tom, ou. Quarto tom, ou. Então, é ou shu, ou shu. Quer dizer o número par. Então, par tem a ideia ali de casal, uma dupla e também paridade, né? Reflexo. Você se espelha em alguém. Por isso que a palavra ídolo é ou xiang. Xiang quer dizer imagem. Então, é uma pessoa que você se identifica com a imagem, que você se vê como um par para aquela pessoa. Então, ídolo é ou xiang. E aí a gente tem a palavra ou e ou ran. Ou as duas significam ocasionalmente, a gente vê de vez em quando. Se você quiser falar que de vez em quando encontra aquele seu amigo, você fala encontro o meu amigo. E aí, outra forma de você falar é advérbio de modo aqui, advérbio de frequência. Você diz a gente se encontrou ocasionalmente. Né? Eu falei ouran. Então, essas duas palavras você pode usar no cotidiano. E tem um casal que vive brigando, é yuan ou. Se você procurar essa música no YouTube, você provavelmente vai achar uma música do MC Hot Dog, uma música legal, um rap. E aí, yuan ou, que quer dizer o casal que está lá sempre discutindo. Yuan significa ressentimento. Vou botar aqui yuan. Esse yuan daqui, deixa eu mudar o para chinês. Esse aqui. Yuan é esse tom. Vamos ver aqui. Esse ideograma. Tem que procurar outras palavras aqui. Não, eu quero esse. Esse, não estou achando o ideograma. Esse aqui. Yuan tem coração, radical de coração. Yuan ou. E aí, para digitar o pinyin, nesse computador eu não consigo digitar o pinyin, a gente faz assim, ó. Yuan. Aí eu faço o tom aqui. Pronto. Yuan ou, que significa casal que fica brigando. Números pares, ou shu. Números ímpares, ji shu. Números ou shu, ji shu, ímpar e par. E aí a gente tem números negativos e números positivos. Número positivo a gente tem um nome para eles que é zhengshu. Zhengshu, então zhenghao. Hao tem mais a ver com código, número, sequência. Então, zhenghao significa números bons, mas a gente pode também chamar de zhengshu. Mas quando a gente faz uma operação matemática, né, 3 positivo mais 2 negativo, a gente não fala o positivo, a gente só fala san, não precisa falar zhengsan. E o negativo, a gente fala fu, né? Esse aqui é fushu. Deixa eu tirar aqui. Fushu seriam números negativos. Fu tem a ver com dever, com obrigação. Então, como é que a gente relaciona isso com outras coisas? Fuzi, deixa eu colocar o ideograma aqui para você. Fuzi significa responsabilidade. Deixa eu botar aqui o significado. Responsabilidade. Então, fuzi, quando você fala isso é da mina responsabilidade.
这个是我负责, tá? E fu, o que é que tem a ver responsabilidade com número negativo? Vamos lá, você está no banco, tem o seu dinheiro no banco e está devendo agora, está com um número negativo. Você deve alguma coisa para o banco, você tem uma obrigação. Não é aquele dever de dever dinheiro para o banco, você tem uma obrigação de pagar. Então, por que você não pegou o dinheiro emprestado do banco ainda? Só sua conta está negativa. Então, a ideia de fu, negativo, com a ideia de responsabilidade está ali junta. Quando a gente deve dinheiro, deve alguma coisa para alguém, é qian, tá? Perguntaram isso na live, qian. Depois a gente tem aqui, ó, zheng shu, que seria número positivo. Se você quer saber mais de números de 1 a 10, a gente viu na Mandarim Live número 7, mas eu vou fazer uma leve revisão aqui, que é de 1 a 10, como é que a gente conta em chinês? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, não é hora para aprender número, você já devia saber disso, mas se é a sua primeira aula, se você começou há pouco tempo, descobriu essas lives tem pouco tempo, corre lá para Mandarim 7 e pratica. Eu acredito que em uma semana, 2 no máximo, você já está dominando esses números, e aí volta para essa aula de novo. Corre quando ela estiver disponível, ela só vai ficar disponível por uma semana, mas vem aqui depois e pratica isso de novo. Ou então anota aí no caderno e não perde essa informação não. Tá? Como é que a gente fala 3 negativo? Fu san. Como é que a gente fala 6 negativo? Fu liu. Fu liu. Ok? E também pode ser usado com hao. Hao, que quer dizer o número. E aí perguntaram a diferença shu. Aqui tem o hao. E aqui tem o shu. E os dois são no quarto tom. Hao. Shu. Hao. Shu. Hao. Shu. E aí qual é a diferença? Shu tem a ideia de algarismo. Então, algarismo romano, o numeral ali, enquanto o hao tem a ideia de sequência, de código. Então, por exemplo, quando a gente fala telefone, número de telefone, a gente não diz shu, a gente diz hao. Por exemplo, número de telefone é Dianhua Haoma. E aí, Haoma significa código, número, Haoma. 你的电话号码是多少? Qual é o seu número de telefone? Ok? E, para vocês terem uma ideia dessa relação que ma também tem a ver com código ali, mima significa senha, senha. Então, mima é senha e mi significa segredo, tá? Mistério. Então, mima é a senha. Dianhua haoma, número de telefone. E shu hao é um pouquinho diferente. Quando a gente se refere ao número, por exemplo, o número do cardápio, um código do cardápio, a gente fala hao. Shu tem a ver com o dígito, né? O número, ok? Então, tem essa leve diferença. Agora sim, a gente vai começar as operações matemáticas. Agora que a gente sabe se falar do positivo, negativo, lembrou dos números, par, ímpar. Agora, matemática. Jia, operação matemática, jia, somar, ok? Então, jia, primeiro tom, jia, repete aqui comigo, jia, significa somar. Normalmente, para a gente se referir a adicionar, a gente fala jiashan, jiashan. Então, como é que a gente leria isso aqui em matemática? O professor de chinês colocou, o professor de matemática chinês colocou isso no quadro, ele vai falar com os alunos. Olha só, 2 jiashan 2 等于多少? Então a gente aprendeu igual agora, que vai servir para as outras operações. Igual é 等于. Eu escrevi igual aqui. Eu escrevi o pinho. 等于 é no sentido igual. Não é no sentido comparativo, tá? Você não vai dizer esse é igual a esse. 这个跟这个等于这个等于这个. Não. Isto é igual a isto. Resultado, paridade. Então, 2 加2等于4. Então, 4 mais 2 mais 2 igual a 4. Mesma coisa aqui. 3加7等于10. 3加7等于10. Ok? E a forma de você falar adicionar é jiashan. Shan, se você não conhece, é esse ideograma aqui, que dá a ideia de para cima, subir. Então, acrescentar. Jiashan é como se fosse somar. Então, 2 mais 2, a gente fala o jia sozinho. E quando a gente bota 2 adicionado a 2, a gente bota jiashan. É uma variação que pode ocorrer. E aí, que palavras a gente utiliza o jia em chinês para fazer essa associação? Somar é jia, mas o que mais tem essa ideia? Porque ideograma é ideia e provavelmente outras palavras trazem a ideia de somar. Vamos aqui.
jiayou, originalmente, essa palavra quer dizer colocar óleo. Colocar óleo, gasolina. Ok? Então, jiayou, se você vai abastecer o carro, você vai jiayou, e é daí que vem essa expressão. Quando um carro está andando e começa a parar, normalmente é falta de combustível. Para você fazer que ele siga em frente, para que ele ande e não pare, não desista, a gente fala jiayou, coloca óleo nisso aí. Então, essa expressão em chinês quer dizer força, vai, boa sorte, para você incentivar a pessoa a seguir em frente. Normalmente a torcida grita isso para os atletas. Quando alguém vai fazer uma prova, você fala jiayou. Quando alguém vai tomar coragem para fazer algo, jiayou. Então, se você quer dar suporte para alguém, você pode falar essa frase, jiayou, jiayou. Repete comigo, jiayou, jiayou. E os outros aqui a gente vai repetir na revisão. Além de jiayou, que é colocar óleo, a gente pode falar jiarè, que quer dizer acrescentar calor. Então, esquentar. Se você quer esquentar alguma comida no micro-ondas, você vai jiarè, aumentar o calor, acrescentar calor. E aí aqui a gente tem duas palavras que é 찬지야. Os dois a gente pode traduzir em português para participar, mas eles têm uma leve ideiazinha diferente. 찬지야 da ideia de participar de um evento, você está presente no evento. Então, participar no aniversário é 찬지야 aniversário. Okay? Participar daquilo ali, a gente fala 찬지야. E agora, qual é a diferença do jiaru, que também é participar? Ru, da ideia de entrada em chinês. Não sei há quanto tempo você estuda chinês, mas aprende essa também. Ru, da ideia de entrada. Jiaru é algo que você participa, mas você tem que fazer uma passagem, né? Você entra, você estava fora e você entrou. Quando é que a gente utiliza isso? Quando tem, por exemplo, participar de um grupo fechado, de um clube, de participar de uma turma. Agora você entrou na turma, a gente fala jiaru, ok? Então, 찬지야 é você estar presente no lugar, participar daquilo, e o jiaru tem a ver com entrar em algo que você participa, né? Agora eu estou participando do grupo tal, aí você jiaru, entrou no grupo. E o último jia foi jiapan. Jiapan. Jia significa adicionar e pan significa trabalho. Então, a gente tem a expressão 上课 e a gente tem a expressão 下课. Então, a gente tem 上班, que é trabalhar, 下班, sair do trabalho, e 加班 significa trabalhar mais, adicionar trabalho, fazer hora extra. E aí, na live, que você não estava presente, apareceu a pergunta, e como é que a gente fala aula extra, né? Monique lá perguntou, e aula extra é a mesma coisa? Seria 加课, né? A 课 é aula, 加课. Não. Na hora eu não sabia responder, e não sabia com certeza. O que eu escutava em Taiwan é 补习班, 补习班, que isso daqui se refere àquela aula de reforço escolar. Então, não a gente chama de aula extra, não é aquela aula que você vai ter a mais. Seria uma aula de reforço para você melhorar suas notas. A gente pode traduzir como aula extra, mas não seria uma aula a mais. Você está pagando aquela aula, você está estudando, não é considerado como um extra, a gente fala 补习班. E aí tinha presente também outro professor de chinês, conhecido da gente, está sempre aqui de vez em quando participa da live, é Fudao Ke. Ele trouxe essa opinião, Fudao Ke. Só que Fudao, na verdade a pronúncia é Fudao, Fudao é tutor, instrutor, professor, treinador. Então, Fudao Ke significa aula acompanhada, né? Aula com o professor. Então, você pode dizer que Fudao Ke, dependendo do curso de chinês, seja uma aula extra que você está pagando a mais. Ele usava esse termo lá. E eu fui procurar na internet e ou então bu ke, esse aqui segundo tom, se não me engano, tá? É aula extra ou bu ke, mas eu prefiro, estou acostumado com o bu xi ban e outros professores usam esse termo Fudao Ke. Então, não é, possivelmente é pela forma que os chineses veem aula extra. Existe aula de reposição, que não é nenhum desses casos, mas se você quiser aula extra, você pode chamar de wai ke ou bu ke, bu xi ban. Os chineses vão entender. Okay? Aí aqui a gente tem jian, subtração. Como é que a gente subtrai uma coisa da outra em chinês? A gente fala jian. Então,
7减3等于4. Então, 7 diminuído 3 igual a 4. 7减3等于4. 7减3等于4. Então, 7 menos 3 é 4. E que palavra a gente pode falar a partir do 减? 减肥, 减肥. Fei é gordura. Será que você sabe o que é? 减肥significa entrada em dieta, né? Mas é dieta de perder peso. Perder peso. Literalmente é perder peso, diminuir peso. Mas a gente usa isso para a expressão de estou de dieta no sentido de estou querendo emagrecer. 我在减肥. Ok? E 减去. 减去é o quê? 减去é o termo subtrair. Assim como a gente tem 加上 para somar, a gente viu aqui em cima, somar, 加上, né? Colocar mais, a gente tem aqui 减去 para remover, tirar. Então, subtrair isso, 减去3等于4. Ok? É uma outra forma da gente usar o termo. Isso aqui, se a gente só usa o 减, é como se fosse 7 menos 3 igual a 4. Se a gente usar 减去, seria 7 subtraindo 3 igual a 4. Mudanças leves, mas a ideia acaba querendo passar a mesma coisa. E agora a gente veio multiplicar. Multiplicar. Multiplicar é 乘以. 乘以. A gente fala 乘以. Só que 乘 sozinho ele tem 3 significados. A primeira é multiplicação, que a gente está vendo aqui, 乘以. A segunda é se aproveitar, utilizar, usufruir. Então, você de certa forma usufrui de algo. E o terceiro é pegar carona, andar de carro, no sentido, né? Você pode pegar uma carona de estou indo, seria como se fosse se transportar, né? Não seria uma palavra específica, pegar carona ou dirigir, seria o 乘, usar um veículo, usufruir de um veículo. Então, vocês vão ver as palavras que a gente forma com 乘. 5乘以5等于25. Então, 5 vezes 5, a gente vai falar que aqui i tem que ser multiplicado por 5乘以5, 10, né, é 25. Ou então, 等于 igual a 25. É como se fosse assim, ó, você tem 5, aproveita ele 5 vezes, né, usando 5 vezes, dá 5. Então, essa ideia de usufruir com multiplicar está ali uma próxima da outra. E aí, para você ter uma ideia de como é viagem, participar o 乘 tem a ver com passagem, existe uma palavra que eu ouvia muito quando pegava transporte de trem, avião, ônibus, que é passageiro. Passageiro é 乘客. Então, 乘客é uma palavra que você vai lembrar que é multiplicação. Então, 乘以 é multiplicado por, mas passageiro é 乘客. Segundo tom, não escrevi o pinyin aqui, vamos lá. 乘以, vou botar a multiplicação. 乘以. E passageiro é 乘客. 乘以, quais são os tons do 乘以? Primeiro, segundo e terceiro. Ok? 乘以. 5乘以5等于25. Que os números em chinês. Se você não sabe ainda, pratica lá na lição Mandarim Live 7. Depois de multiplicar, alguém perguntou, acho que foi o Samuel, o nome dele, se não me lembro agora, que é 次. 次 significa em chinês vez, tá? Vez. Então, quando a gente fala vez, 一次, 2 vezes, 两次, 3 vezes, 三次. Esse 次é o contador de ocorrências, de quantas vezes acontece algo. E me perguntaram lá na aula ao vivo se esse 次 não poderia ser usado para multiplicar. A gente fala em português, 5 vezes 5 igual a 25, 3 vezes 4 igual a 12. Poderia falar 三次四. Não pode falar, porque esse 次 não conta como multiplicação, não é você aproveitando ele 5 vezes, é uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Mas eu não tinha pensado nisso antes da aula e na hora saiu esse P, porque é assim que a gente fala os números multiplicativos. O que são esses números? Dobro, triplo, quádruplo. Então, em chinês, a gente vai falar 2. Quando a gente conta 2 unidades, a gente fala 两. Então, 两倍 seria o dobro, 三倍 o triplo, 四倍o quádruplo. Eu não sei como é que fala o número multiplicativo do 16, mas em chinês é 16倍. Então, em chinês acaba sendo mais fácil do que em português. Okay? Assim a gente só sei até dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, sextuplo, sétuplo,
oitavo, nono, não sei. 10 vezes mais, né? A gente já fala 10 vezes mais, 8 vezes mais. Em chinês é só você colocar o número aqui com bei para dizer a multiplicação. 2倍, 3倍. Então, isso aqui é bom. Eu quero o dobro, 2倍, ok? 我要2倍. E, por último, a divisão. A divisão, a gente fala 除以, ok? 除以. E aí, a gente vai ler isso aqui. 8除以2等于4. 4, 8 dividido por 2 igual a 4. 8除以2等于4. 8除以2等于4. 等于4. O que a gente tem aqui? No português, isso aqui é um português, tá? Não é no chinês. No português, dividir igual a compartilhar. Então, a gente pensa que dividir é compartilhar, e aí tem a mesma ideia, mas em chinês não é. Dividir, na matemática, é acabar com aquilo entre aquela quantidade de divisores, né? Então, quando a gente tem assim, imagina uma pizza. A gente tem uma pizza para dividir para 2 pessoas. A ideia em chinês é ter uma pizza para acabar em 2 pessoas, para acabar entre 2 pessoas. Então, seria mais ou menos isso. Essa divisão tem a ideia de acabar. Esse chu tem a ideia de excluir, de finalizar aquilo. Não é a ideia de compartilhar aquilo. Então, esse chu tem várias palavras referentes a isso, como shanchu, deletar. Olha o chu aqui. Shanchu. Aí a gente tem jiechu, que seria algo como remover, e xiaochu. Esse xiao tem a ver com eliminar também, eliminar. Então eu traduzi aqui livremente como deletar, remover e eliminar. Só para você ter uma ideia que o xiao está ainda presente em combater, eliminar. Aí a gente tem a palavra bombeiro, que eu lembrei na hora, que é xiaofengyuan. Então xiaofengyuan é bombeiro. E xiao tem a ver ali com eliminar, sumir, xiaochu, tá tudo ligado. Então, divisão, você já sabe falar, é 8. Você vai falar o número, não importa qual, chu yi, e o outro número, aí dan yi, que é igual, né? Dan yi, esse aqui a gente é o que vai mais usar, porque a gente usa com todas as operações. Si. Os tons aqui são dan e si, ok? Falamos as 4 operações, agora vem a ideia de fração. O mesmo aluno lá, Samuel, que perguntou do vezes, perguntou como é o uso do fenzhi. Fenzhi, que é em chinês, fan no primeiro tom e zhi no primeiro tom. Né? Esse fenzhi é muito usado dentro da língua para a gente se comunicar. O que ele quer dizer aí? Fan é fração, pedaços, divisão, aí sim esse tem a ver com compartilhar. E o zhi significa a mesma coisa que o de. O de. Lembra do de? A gente fala aqui de e woda, nida, ok? A gente fala esse de aqui, conhecido por esse ideograma, esse daqui. E o de e o de tem a mesma função. E aí, como é que vocês vão entender a relação de fanshu, que é fração, tá? Fanshu, eu vou colocar aqui embaixo. San fanji, aqui que a gente lê 1/3 em chinês, 1 de 3 partes, a gente lê em chinês san fanji. É o contrário? É o contrário. Se eu fosse um professor que não entendesse como é que funciona a lógica, eu ia falar, é só gravar que é o contrário e acabou. Mas vamos entender a lógica. O zhi significa de, ok? É a mesma função de adjetivizar as coisas, ou, como muita gente prefere, de dar possessão, de posse. Então, vamos entender aqui. Se fosse um de, vamos pegar uma frase com de. Aqui, ó. Vou pegar um nome qualquer, uma pessoa, vou pegar o Okaka, meu irmão mais velho. O Okaka, irmão mais velho. O Okaka de Go, o cachorro do meu irmão mais velho. O Okaka de Go. Vamos trocar isso aqui por de da mesma coisa. Até então é a mesma coisa. O Okaka de Go, ok? Aí eu troco aqui, para em vez de ser do meu irmão, eu pego aqui 5 frações, 5 pedaços. A gente fala como 5 pedaços em chinês. O fan de gol. Então a gente está falando aqui, ó, de 5 pedaços, um gol. O gol de 5 pedaços. Aqui não era meu irmão, então cachorro do meu irmão. Agora a gente está falando, se a gente traduzir o pé da letra, cachorro dos 5 pedaços. É o cachorro dos 5 pedaços. Só que agora eu não quero falar de cachorro, eu quero falar de um pedaço. Então, o fan de i a gente fala 1. Então, o fan de i
é como se fosse 1 de 5 pedaços. Então, quando a gente fala fração, a gente fala da divisão toda e escolhe a quantidade que a gente está selecionando. Então, como é que a gente fala 2 quintos em chinês? 2 quintos. A gente vai falar 五分 de 5 pedaços. 五分之二. 2 quintos seria isso. 五分之二. Tranquilo? Os tons são aqui. Terceiro, primeiro, primeiro, primeiro. Terceiro, primeiro, primeiro, quarto. 五分之二. 五分之一. E aí, a gente pode usar, da mesma forma que eu falei ali, cachorro do meu irmão, a gente pode usar isso para muita coisa no cotidiano, nas palavras que a gente usa todos os dias. Só para fechar aqui, o fanji, o único número, os chineses costumam colocar números pequenos, tá? Eles reduzem a fração. Então você não vai falar 20 40 avos, como a gente coloca 20 40. Eles reduzem para falar um meio, né? Fanji. O único que a gente fala grande é eu trouxe aqui vários exemplos, bai fanji bai, tá? Bai fanji bai, que seria 100%, 100 de 100 partes, né? Bai seria 100, bai fanji bai, e aqui eu trouxe outro caso que é bai fanji wu shi, que é 50%. Isso aqui a gente pode falar, bai fanji wu shi, que é 50%, mas bai fanji bai, 100%. Aqui é 100%. E aqui é 50%. Isso que quer dizer? É assim que a gente fala na lógica chinesa. Ou seja, 100 de 100 partes. É mais ou menos isso. 50 de 100 partes. É o que a gente costuma falar quando a gente fala 100%, 50%. Então, prestar atenção nisso aqui em chinês, essa fração. E como é que a gente usa isso para a frase? Eu trouxe 4 frases para as pessoas entenderem, tentarem entender o que é que elas significam com base no ji. Olha essa primeira frase. Lê comigo aqui. 他是我最好的朋友之一. Repete, eu vou falar devagar agora. 他是我最好的朋友之一. Faltou um tom, quarto tom aqui. 他是我最好的朋友之一. Isso quer dizer, ele é o meu melhor amigo. Seria dos meus melhores amigos, Ou seja, a gente traduz essa frase para ele é um dos meus melhores amigos. Mas isso gera uma piada em chinês, que é, a gente fala aqui, a gente fala de ele é o meu melhor amigo, a gente entende uma frase. E aí depois você acrescenta o de, mudou completamente a frase. Agora está dizendo, ele é um dos meus melhores amigos. Isso é uma piada que você fala assim, ele é o que eu mais gosto. Um dos que eu mais gosto. Então você pode acrescentar esse de depois. Aqui a gente tem exemplos bons de como isso é usado. 中国最古老的10大城市之一. 中国最古老的10大城市之一. Repete comigo. 中国最古老的10大城市之一. Isso quer dizer, eu já traduzi aqui, uma das 10 cidades mais antigas da China. Isso é o contrário, né? A gente vai ver aqui, China, mais antiga, 10 maiores cidades de uma. Então, é uma das cidades mais antigas da China. Uma das 10 maiores cidades das mais antigas da China. Outra frase. 世界上最大的是动物之一. 世界上 significa do mundo, sobre o mundo. 最大的, o maior. 是动物 10 maiores, né? 最大的是动物 os 10 maiores de ou seja, essa frase quer dizer um dos 10 maiores animais da Terra. 世界上 quer dizer na Terra, no planeta Terra. E aqui a gente tem outra frase nesse esquema que é 世界上 do planeta da Terra. 最奇怪 奇怪a gente viu na aula de hoje, que quer dizer estranho. 最奇怪的五大工作之一. O tá seria os 5 maiores, 5 mais estranhos, né? Kunzuo, trabalhos de, ou seja, um dos 5 trabalhos mais estranhos do mundo. É isso aqui que quer dizer. Então, a gente vai falar ao contrário. Os exercícios dessa lição vão ser com base nessas frases, nesses modelos para a gente construir frase. Eu recomendo que você estude isso bastante. Se acostumar com isso
é mais difícil, é uma das coisas que eu mais tive dificuldade de entender a lógica, porque é o contrário, mas como eu expliquei lá a ordem, você só foi acrescentando mais elementos de um lado e do outro, mas o ou então né, aquela lógica é a mesma. E aí, agora que a gente já viu isso, multiplicação, revisão, multiplicação, fração, divisão, soma, subtração, a gente tem a revisão. Quase toda aula a gente faz essa revisão. E o que a gente aprendeu na aula de hoje? Se liga aí que é hora da revisão. 数学, matemática, 基本 básica. Matemática básica, 基本数学, ok? 基数, você lembra o que é 基数? Número ímpar. Esse di também pode ser lido como qi, e a gente viu várias palavras que envolvem ele, né? qi guai, qi huan, qi ji, qi miao, shen qi, todas essas. E ou significa par, ou shu, número par, ok? Ou shu, número par. 正数, número normal, número comum, positivo, né? E o fushu é número negativo, fushu. Aí depois a gente viu danyu, que é igual, danyu. Você vai fazer a soma igual a gente vai usar esse danyu. Depois a gente viu as 4 operações, jia, jian, changyi, chuyi, somar, subtrair, multiplicar, dividir. E aí a gente viu várias palavras associadas a isso. Aí tem que voltar lá no vídeo e ver de novo. Tem o jiayou, que é muito importante, jianfei, changke e shanchu. Cada um aqui a gente consegue tirar uma palavra boa, útil. E lá na hora a gente viu que é buxiban, aula extra, jianshao, aqui tem jianxu, mas jianshao é uma forma da gente falar que diminuiu. E fenshu, fração, por último agora, sifenji, o que quer dizer isso? Você aí em casa, assistindo o vídeo, sifenji quer dizer 1/4, erfenji, 1/2, e zuigaoji, aí já quer dizer um dos mais altos, mais alto, ji, um dos mais altos. E aí, no vídeo ao vivo, eu tinha feito essa dica, eu tinha prometido que quem chegasse até o final da live ia ganhar uma dica, e eu comecei a apresentar a dica para as pessoas, que era basicamente o seguinte: quando vocês mais aprenderam português? Porque eu fui preparar essa aula, foi a aula que eu mais aprendi, de todas essas 42 aulas, eu acredito que foi a aula que eu mais aprendi preparando, porque muita coisa eu tive que confirmar, muita coisa eu realmente não sabia, e eu aprendi para essa aula, e eu anunciei uma dica para quem ficasse até o final da live. E a dica era com base nisso. Quando foi que você mais aprendeu português? Português aqui eu estou me referindo à língua nativa. Então, eu sei que tem muita gente que me acompanha que é do espanhol, que fala espanhol, é da Espanha, do Chile. Tem gente que eu tenho alunos da França. E quando foi o período, qual foi a atividade que vocês fizeram que mais enriqueceu a língua nativa de vocês? Eu estou presumindo que vocês falam português, a maioria aqui é brasileiro. Então, quando foi que você mais aprendeu português na vida? Muitas pessoas responderam lendo, muitas pessoas falaram ali no ensino médio, e a resposta é a seguinte: a gente aprende português aprendendo outras coisas, tendo aula de outros assuntos, não é de português. Ou seja, eu chuto dizer que a gente aprendeu mais português nas aulas de história, matemática, química, biologia e geografia, física, do que na própria aula de português, porque é nessas aulas de assuntos específicos que a gente aprende esses vocabulários específicos. Não foi na aula de português que a gente aprendeu a falar fração, não foi na aula de português que a gente aprendeu a falar multiplicação, e provavelmente não vai ser numa aula de chinês que você vai aprender termos como mitocôndria, termos de direito. Esse tipo de coisa é muito difícil você aprender numa aula de chinês. Então, o que é que eu trouxe como dica aqui para a galera que ficou até o final da live, para você que está até o final desse vídeo? Assista vídeos de aula sobre coisas que você já sabe como é que fala em português, coisas que você já aprendeu, conteúdo em chinês. Então pega um vídeo de aula do ensino médio, do ensino fundamental, como é que é equação em chinês. Assiste essa aula, você já conhece a equação, você já sabe como é que funciona. E isso vai facilitar muito você entender a aula. E se você já tem uma base de chinês, eu imagino que se você assistiu todas essas 40 aulas, você pode fazer isso perfeitamente.
você vai entender mais a aula, você vai aprender mais chinês. Toda vez que a pessoa falar, sei lá, aula de triângulo, falando do equilátero, isósceles e o triângulo de Pitágoras, você vai, teorema de Pitágoras, né? Você vai entender tudo isso em chinês se você já conhece pela ilustração, o professor dando aula. E a ideia é que você aprenda, assista, isso mesmo. Essa é a dica com base no que eu vivi. Eu lembro que eu passei um ano em Taiwan, depois eu passei um ano aqui no Brasil e eu estava sempre revisando, lembrando. Eu nunca parei para estudar chinês, mas eu estava com o chinês sempre na minha cabeça, até que eu voltei e todo mundo falou que eu melhorei o chinês. E eu não acreditei que todos os meus amigos que eu reencontrava falavam: você melhorou o chinês, você melhorou o chinês. Na verdade, quando eu fui rever meus amigos na escola e revi os professores e assisti uma aula com eles de matemática, eu falei: caramba, eu estou entendendo a aula de matemática, estou entendendo isso aqui, estou entendendo. E aí foi que eu vi que dentro da aula eu aprendi muito, eu entendi bastante e eu concordei que meu chinês não só tinha melhorado, mas eu saí de lá falando um monte de palavra nova que eu não sabia. Então eu recomendo que vocês estudem, aprendendo coisas, reaprendendo coisas, estudando de novo coisas que vocês já viram. E o que é que eu tinha feito com esse desafio daqui? Eu dei uma dica, mas eu não queria dar os links de graça, porque eu procurei aulas para essa aula daqui que eu estou preparando, eu vi algumas coisas de matemática e encontrei várias aulas em chinês que dá para a gente acompanhar, que dá para você assistir e aprendendo cada vez mais. Só que eu estou cansado de dar esse conteúdo de graça e não ver o aluno se esforçando, não ver ele merecer estar recebendo todo esse conteúdo. Então o que eu fiz? Tira um print dessa aula aqui, com minha cara aqui, ó. Tira um print agora, publica lá no Instagram, me marca e aí você vai receber sua aula. Eu vou mandar para você, marca lá, Juan, aqui ó, e aí eu vou mandar os links de aula para você de bandeja. Você pode procurar aí no YouTube, dar o seu jeito de descobrir aulas, mas se você quiser que eu lhe dê de graça isso aí, é só fazer uma contribuição, publica que você está estudando chinês aí, marca Guhan Mandarim, ou se você não tem Instagram, mas está aqui no YouTube e está inscrito no e-mail, manda lá um e-mail para mim com a lição de casa. Então eu vou passar a lição de casa em breve, dentro de 2, 3 dias depois desse vídeo. Se você está vendo isso muito no futuro, você não vai ter acesso à lição de casa por e-mail, mas o Telegram, se você voltar lá, você tem acesso às lições de casa anteriores. Você entra no grupo, no canal do Telegram, você tem acesso às mensagens que foram publicadas antes. Então, manda a lição de casa para mim e fala: eu quero meus links de aula para assistir. E eu vou mandar para você. Basta você publicar no stories do Instagram uma foto, um print dessa aula aqui, divulgando: estou aprendendo chinês com o Juan e tal, fala alguma coisa e me marca, Guhan Mandarim, deixa eu marcar aqui, meu Instagram é Guhan Mandarim, ou você vai fazer a lição de casa, vai mandar para mim, para eu corrigir e aí sim eu mando os links para você, beleza? Muito obrigado por ter participado dessa aula, já é a terceira vez que eu estou regravando ela, estou fazendo isso aqui com muito carinho para ela ficar bem clara, bem explicada para você conseguir aprender chinês. Então a gente não tem a sessão de dúvidas porque não é ao vivo, mas a gente se vê na próxima live. Espero que você tenha gostado e continue aprendendo chinês sempre mais, sempre mais. Semana que vem tem mais live e 再见!